você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Vamos falar sobre outro técnico, que esse não está na berlinda, esse caiu. Alex Cabeção, Felipe. Esse que surgiu como um cara muito promissor, fez, eu acho, que uma transição importante, parecida com o que o Felipe Luiz fez. Enquanto o Felipe Luiz estava na base do Flamengo, Alex estava na base do São Paulo. Fez boas competições, foi finalista de Copinha, salvo engano, com o São Paulo. Contra o Palmeiras, inclusive, eu acho. Ou semifinalista, alguma coisa assim. Semifinal. Semifinal, né? Um time bastante interessante, ousado, revelou jogadores, Beraldo, por exemplo. Pablo Maia. E parecia despontar como um técnico diferente, um técnico que, por muito promissor, pela cabeça, nós conhecemos o Alex, a gente ouve o Alex falar, a gente para escutar, o entendimento de bola que o Alex tem é para poucos, mas Felipe, ele não está conseguindo encaixar trabalhos como treinador em times profissionais. O Operário o demitiu, Felipe, depois de uma Série B de segunda página. Demitiu o treinador após 4 jogos na temporada. O início da temporada do Operário tem sido desafiador e longe do que a torcida espera. Sob o comando do técnico Alex, o Fantasma ocupa atualmente a lanterna do Grupo B, acumulando 3 derrotas em 4 jogos. Ainda sem vencer na temporada, o Operário decidiu pela demissão do técnico. Nesse domingo, o Fantasma perdeu para o São Joense, Felipe, na Vila Capanema, em Curitiba. Foi a 3ª derrota em 4 jogos no Paranaense. O ex-meia de Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe, Seleção Brasileira e Coxa se despede do Fantasma após 7 meses de trabalho. E nem foi um período tão curto, né? Alex foi contratado em junho, no período que comandou o time por 30 jogos. Foram apenas 8 vitórias, Felipe, com 11 empates e 11 derrotas, com 38,8% de aproveitamento. A gente está falando aqui de Série B e Paranaense, né, cara? É um nível também muito... Não é um nível... A Série B hoje não é um nível para o Operário muito abaixo. É competitivo, mas é um aproveitamento muito ruim. Além de Alex, também deixam clubes auxiliares João Cavalcante e Zé Roberto Lucchini, que integravam a comissão técnica do treinador, além do preparador físico Rodrigo Siqueira. Aqui tem uma nota do Operário. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado durante o período em que estiveram no Operário. Deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Atual campeão paranaense, o Operário tem apenas 1 ponto no Grupo B do estadual, aparecendo na lanterna. Agora, na espera de novo treinador, o Fantasma foca suas últimas rodadas na primeira fase. Na quarta, às 8, o time recebe o Cascavel de Germano Kruger, em Ponta Grossa. Germano Kruger em Ponta Grossa, o time mais macho do futebol brasileiro. Fala aí, hein? Esse é macho, Grossa, eu perigoso. sou de Ponta Grossa e o meu técnico é o Kruger. Porra! É o primo do Fred, né? Exatamente. Fred tá Kruger. Cara, o que acontece com o Alex Cabeção, Felipe? Cara, são 5 anos ainda, né? Apenas, né, como treinador, né? Ele assume o Sub-20 do São Paulo, se eu não me engano, em 2021. Em 2022 ele chega na semifinal, né, contra o Palmeiras, perde. Palmeiras de Hendrick, Giovani, John. Foi campeão da Copinha naquele ano. Em 23 ele vai pro Avaí. Em 18 jogos, apenas 6 vitórias. E em 2024, 25 ele vai pra Turquia, pro Antalyaspor. 21 jogos, apenas 8 vitórias. E 25, e esse começo de 26, ele tava no Operário, né? Cara, assim, acho que o Alex, olhando o curto currículo dele como treinador, acho que ele tomou decisões arriscadas, mas decisões que geralmente os técnicos tomam, né? Se a gente for olhar a carreira do Guanais, por exemplo, ele começou em times muito inferiores, times pequenos, rodou, até acertar no Mirassol, com um projeto diferente de clube. O Alex tá rodando, cara.
tá rodando por aí em times emergentes, times de menor expressão, para tentar se fixar como treinador. Ele até começou no São Paulo, né? Teve um início promissor ali, revelou alguns jogadores interessantes aí pro tricolor, mas saiu, quis dar um salto pro futebol profissional e até agora não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Eu acho que é um movimento até natural, cara. É um movimento até natural. Se a gente olhar para a carreira de grandes treinadores como o Cuca, Tite, Dorival Júnior, esses técnicos rodaram muito o futebol brasileiro, perderam bastante até chegarem a uma certa idade e começarem a conquistar. O Alex, acho que vai ter que passar por esse processo, que é um processo, na minha visão, natural, cara. Natural. Não quer dizer que, porque ele é um entendedor de futebol, um grande pensador da bola, que ele não vai ser um bom treinador, assim. Acho que tem que ter um pouco de calma. Eu ainda boto fé no Alex, cara, por tudo que ele por tudo que ele entende de futebol, pelo jeito que os times dele jogam, né? Você viu o São Paulo jogando na base, era um time super ofensivo. Eu vi até os torcedores do Avaí também falando que ele tentava fazer um futebol um pouco diferente. A questão tem também os materiais humanos que ele teve na mão, né? Em Avaí, em Ferroviário, que não são dos melhores. E isso, obviamente, impacta no futebol do time. Então, acho que é normal, cara. O cara tem 5 anos de trabalho ainda, tem muito chão pela frente, tem 48 anos de idade, é muito novo. E eu ainda boto fé no Alex, cara. Ele foi um craque dentro de campo e se ele for 60, 70% do que ele foi em campo como treinador, acho que ele vai ser um dos melhores que a gente vai ter, cara. Cara, eu concordo com você, só que eu acho que tem duas coisas aqui. Uma delas é mercado, até que ponto diante desses maus trabalhos, ou, eu não sei se foram maus trabalhos, porque é até meio, porque eu não cheguei a acompanhar a fundo, né, mas esses maus aproveitamentos que levaram o Alex às demissões, fico pensando quanto o mercado ainda vai ser aberto a ele. Porque é natural, vários treinadores que foram campeões e tiveram história hoje não tem mercado. O Luxemburgo mesmo desistiu da carreira de treinador, mas quem desistiu da carreira de treinador primeiro para ele foi o mercado. Eu brinco sempre com um técnico campeão da Copa do Brasil lá pelo Palmeiras, o que foi bicampeão, Marcelo Oliveira. Onde está o Marcelo Oliveira? E há vários outros, Felipe, que assim desapareceram dos holofotes, né, a partir do fato de irem acumulando trabalhos de demissão. Então essa é a questão que preocupa, o quanto o mercado avalia o Alex ainda um técnico para se apostar diante desses trabalhos na sequência que deram errado. E outra, Felipe, o quanto o Alex está disposto a comer o pão que o diabo amassou para amanhã chegar lá. Porque veja, outros treinadores que começaram a carreira e também grandes pensadores do futebol, que têm uma outra visão de futebol, tentaram se tornar técnicos e aí entenderam que, bom, eles tinham que comer muito arroz com feijão ainda para ter as suas carreiras consolidadas e desistiram. Quer um exemplo? Ricardinho, que hoje está na Globo. O Ricardinho teve carreira de treinador, treinou o Paraná, treinou sei lá mais quem. E assim, maus trabalhos, as portas foram começando a se fechar, ele falou, cara, não preciso disso, vou virar comentarista até hoje na Globo. O quanto o Alex quer, acho que vai passar muito por isso. Porque para ele dar certo, vai depender da força de vontade dele em encarar esse período de baixa e identificar os erros que ele cometeu, melhorar com eles, identificar. E os erros que eu falo não são só os erros de escolha, de esquema tático, mas é às vezes uma outra no vestiário que ele melhora com o tempo. Ou acertar o projeto. Primeiro de tudo, você tem que acertar para onde você vai, entender qual que é o projeto, sentar e falar, cara, eu não tô só precisando trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas. O Alex é resolvido financeiramente. Cara, é multimilionário. Não é como o treinador que a gente trouxe aqui, que hoje treina o Uberlândia. Tomou 5 do Cruzeiro. Que Felipe, que precisa trabalhar. Então, qualquer time para ele, o cara tem dificuldade, ele não conseguiu pagar a classe A lá de técnicos no curso da CBF, porque é um cara que tá engatinhando ainda, que precisa disso. Agora o Alex, cara, ele pode não trabalhar como técnico se ele quiser.
Então, assim, ele vai querer o suficiente continuar, precisa identificar melhor, um pouco melhor os projetos. Então, eu tenho essa dúvida se ele vai ter essa força de vontade que ele teve como jogador para superar essa má fase. Inclusive, você viu isso, cara? O Jorge Castilho, que era o treinador do Uberlândia, foi demitido, cara, sábado. Apenas 3 jogos no Mineiro, tomou 5 do Cruzeiro e caiu. Não tinha visto. Impressionante, cara. Impressionante, velho. Tô vendo aqui agora. Cara, eu assisti o primeiro tempo desse jogo. Tava faxinando a minha casa aqui. E deixei ligado assim. Aí depois eu terminei e fiquei vendo o primeiro tempo. E ouvindo os comentaristas da transmissão lá no Sportnet, transmitindo esse jogo. E os caras falando sobre o estilo de jogo do Jorge Castilho, que é aquele estilo de jogo que ele falou pra nós aí no Marcação podcast. individual. Cara, o Cruzeiro engoliu o time dele, assim. O time dele é um buraco, assim, no meio de campo, espaçado. Todo momento o Matheus Pereira recebendo a bola sozinho, o Caio Jorge deitando em cima da zaga. Justamente nisso, assim, por conta do cobertor curto, né? Marcando individual, os caras movimentavam e saíam livre. E, cara, os jogadores não conseguiam acompanhar. Marcação individual, o time precisa estar muito engajado e encaixado para funcionar. Eu não gosto, cara. Né? Eu gosto, mas em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. Não fazer isso todo jogo. Não. Você tem que ser híbrido, você tem que saber quando fazer e quando, né? Eu acho que há contextos que é importante, é interessante, cara. Principalmente quando você identifica que é um time que joga muito no espaço, que joga muito infiltrando entre linhas, que joga muito infiltrando em linha de impedimento, que precisa da referência da zona para poder operar. O Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, era esse time. Você marcava em zona, os jogadores ficavam na cara do gol toda hora. De repente, uma marcação individual bem encaixada pudesse se sair bem contra aquele time. Em determinados contextos, desde que você tivesse organização e jogadores com característica para fazer isso. O Castilho me parece que ele adotou esse esquema como o dele, como quase que um diferencial dele para se destacar como treinador. E aí não é todo time que isso vai funcionar, ele sabe disso. Ele falou pra nós, eu lembro, ele falou, cara, se dá certo, é muito bom, assim. Agora, se der errado, a gente corre o risco de tomar um saco, assim. E foi o que aconteceu, cara. Foi o que aconteceu. E os caras demitiram ele com 3 rodadas do Campeonato Mineiro, olha aí. É isso. A gente fala dos times grandes, né? Mas os times de menor expressão no futebol brasileiro também não tem paciência, não, cara. Não é fácil, cara. O mercado olha o Real Madrid. Olha o Real Madrid demitindo o Xabi Alonso aí. Sim. Cara, assim... O United, o Chelsea. O Chelsea ganhou o Super Mundial, cara. O título mais importante e tudo mais, demitiu o Enzo Maresca. Mas o Chelsea não demitiu, né? Foi outra história. O Maresca se desentendeu com os donos do Chelsea. Tiveram uma grande treta e ele pediu pra sair. Não foi uma demissão. Rubem Amorim no United. Sim. Caiu também. Mas, enfim. São situações, né? Vamos ver. Cada vez mais, cara, a coisa tá mais exigente, todo mundo exigindo resultado e ninguém vai ganhar todo o jogo. Não tem como. Pois é. Então... Mas eu tô com relação ao Alex, eu gostaria de ver esse cara ainda dar certo, porque eu sou um absoluto fã do Alex. No dia que o Alex sentar na nossa poltrona aqui, esse dia vai acontecer ainda, vai ser um dos dias mais gratificantes pra mim, porque eu sou fã desse cara como pessoa, como jogador e como mentalidade. Um dos meus grandes ídolos no futebol, no Palmeiras. E eu tive a honra uma vez de entrevistá-lo num amistoso do Zé Roberto no Allianz Parque. E fiquei, eu e ele ali na grade, eu com o celular, chamei ele, expliquei a pauta que eu tava fazendo sobre a ausência dos gols de falta e tudo mais. Cara, ele trocou uma ideia comigo, assim, que eu não vou esquecer nunca mais, cara. Ele parecia meu melhor amigo, assim, cara. Me chamando pelo nome. Quando o entrevistado te chama pelo nome, eu vejo como um sinal de respeito, sabe? Do cara tá ali prestando atenção no que você tá perguntando, imbuído na pauta, com tempo, com calma, com paciência. E ele foi, assim, de uma finesse, cara.
puta que pariu, que eu terminei assim, cumprimentei ele, falei, cara, eu sou palmeirense, eu te amo, velho, você é foda. Aí ele deu risada pra caramba, assim, ele, pô, olha o tamanho desse grandão aí, vem falar comigo, assim, zoando, tipo, já na resenha de boleiro também, cara. Puta, cara, gente boa, cara. Eu só falei, cara, obrigado, mano, obrigado pelo que você fez aí, aqui nesse terreno mesmo, em 99, ele deu risada, tipo, deu um joia assim e saiu fora. Mas, mano, puta cara, sabe? A gente ficou 15 minutos ali quase trocando ideia de ele falando sobre a questão dos jogadores não treinarem mais e tudo, que ele batia 100 faltas por treino e tudo mais. Todos os times que ele passou, ele Devia sempre ter treinou filmado, isso. cara. Foi pra rádio na época, né? Ah, Na rádio sim. do Tabuão lá. E ele falando que ele treinava 100 faltas por treino, que todos os times que ele passou, até no Fenerbahçe, ele sabia que a bola parada ia decidir um jogo, que ia ter uma falta pra ele bater decisiva. E ele tinha que estar afiado e que ele não vê mais essa vontade nos jogadores de hoje. Enfim, toda aquela crítica que a gente sempre faz. E ele corroborou muito com isso, mas elaborando as respostas, assim, de um jeito único, tá ligado? De um jeito, com uma visão já de treinador, assim, muito foda, cara. O Alex é fora da curva. Eu torço muito pelo sucesso dele. Muito, muito. E acho que ele, inclusive, deveria dar um passo e fazer um caminho parecido com o que o Felipe Luiz fez, assim. Voltar para um sub-20, para uma categoria de base, para esse lado da formação, de lapidar os jogadores, os jovens. E quem sabe consegue emplacar um grande trabalho num Santos, num Flamengo, num Fluminense, sei lá, num Cruzeiro, numa categoria de base assim. Acho que ele tem tudo para fazer sucesso como treinador. Merece muito, cara. Sou fã do Alex.